Olá pessoal, iremos iniciar a apresentação do trabalho realizado no Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, PPCA, da Universidade de Brasília, da disciplina GPTI, onde foi elaborada uma proposta de extensão do Guia PMBOK para projetos em vigilância ambiental em saúde. Conforme apresentado o tema, o objetivo desse trabalho foi a elaboração de uma proposta de extensão ao Guia PMBOK em sua 6ª edição, aplicada a projetos de vigilância ambiental em saúde, seguindo a visão institucional da Organização Mundial da Saúde, OMS, chamada Vertente Azul, a qual, sem deixar de lado a sustentabilidade, tende a defender uma nova relação do ser humano com a natureza, tanto em sua dimensão técnica como existencial. De modo a contextualizar a área de atuação abordada na proposta de extensão em pauta, verifica-se que a concepção e operacionalização da área de vigilância em saúde ambiental apresenta-se como uma questão relevante para a saúde coletiva, dada a necessidade de se tratar estratégias apropriadas para que o setor de saúde, no âmbito das suas competências, possa responder às demandas oriundas dos impactos da degradação ambiental sobre a saúde humana. A vigilância em saúde ambiental, do ponto de vista institucional, é considerada uma área de saúde pública complexa, por envolver ações de vigilância relacionadas aos diversos compartimentos ambientais, tais como água, ar e o solo, e requer uma concepção multidisciplinar e intersetorial para o seu efetivo desempenho. Diante disso, tais características exigem uma permanente articulação com os diversos atores envolvidos nas questões de saúde ambiental, sejam elas do campo da saúde, do meio ambiente ou do plano social, caracterizando um ambiente onde a aplicação de habilidades, ferramentas, conhecimentos e técnicas do gerenciamento de projetos são fundamentais. Dessa forma, a gestão e a execução das ações de vigilância ambiental em saúde devem ser assumidas mediante prévio conhecimento e ordenação das responsabilidades pelas instâncias responsáveis em qualquer um dos seus aspectos. Ainda, a vigilância ambiental em saúde é apoiada no reconhecimento da relação entre riscos e seus efeitos adversos sobre a saúde. Portanto, a definição de uma estratégia eficaz em termos de prevenção ou redução dos impactos dessas relações implica a seleção e combinações de indicadores para esses níveis de manifestação. Cabe salientar que as adequações aqui apresentadas baseiam-se no PMBOK em suas 5 fases, sendo elas iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Considerando esse cenário, verificou-se que no âmbito da vigilância em saúde ambiental, a gestão de projetos requer a adoção de práticas específicas, aquelas preconizadas pelo PMBOK em sua 6ª edição, resumidas aqui no diagrama com a visão geral do gerenciamento de projeto em saúde ambiental. No que se refere à área de conhecimento de gerenciamento de escopo do projeto, recomenda-se a utilização do modelo de indicadores, reconhecido pela sigla FPS-EEA, que reúne os conceitos de força motriz, pressão, situação, exposição, efeito e ações, indicador esse elaborado pela OMS em conjunto com o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, de modo a abordar as interrelações entre os fatores ambientais e a saúde. Mais adiante, apresentaremos aos senhores a importância dos indicadores para a área de atuação e análise, uma vez que a partir deles as tomadas de decisão são realizadas e as devidas ações tomadas. No que se refere à área de conhecimento de gerenciamento
do cronograma do projeto, a nossa proposta de extensão propõe a adição de algumas entradas aos processos da definição de atividades e desenvolvimento do cronograma. Em relação à definição das atividades, observa-se que a decisão metodológica é um fator fundamental aos projetos da área de saúde ambiental. E nessa decisão, geralmente 4 etapas deveriam ser levadas em consideração, sendo elas a definição operacional do conceito abstrato ou temática, o que se quer medir, efetivamente, com o sistema em questão. Outro item seria especificações das dimensões desse conceito que se quer medir, as diferentes formas de interpretá-lo e abordá-lo, tornando um objeto específico, claro e passível de ser indicado. Ainda teremos a obtenção de estatísticas públicas pertinentes, provenientes de diferentes fontes de informação, e, por fim, a combinação orientada das estatísticas disponíveis para computar os dados, compondo um sistema que traduza em termos mais tangíveis o conceito abstrato inicialmente idealizado. Então, na nossa avaliação, essa entrada referente à decisão metodológica é imprescindível para projetos dessa característica. Ainda, no que se refere ao gerenciamento do cronograma do projeto, no processo de desenvolvimento do cronograma, podemos observar, sugerimos novas 3 entradas, que seriam a vigilância do risco, caracterizada pela identificação das rotas de exposição, a vigilância da exposição, através de uma avaliação sistemática da intensidade e duração da exposição humana aos eventos ou contaminantes perigosos e do monitoramento dessas no ar, no solo e nas águas, bem como na cadeia alimentar. Por fim, a entrada proposta nesse trabalho seria a vigilância dos efeitos, através do monitoramento epidemiológico e da investigação da ocorrência de agravos sobre a saúde humana e do acompanhamento da população exposta a curto e a longo prazo. Quanto à área de conhecimento referente ao gerenciamento de custos do projeto, recomenda-se a utilização de um orçamento participativo, que é um mecanismo governamental de democracia participativa que permite aos cidadãos influenciar ou decidir sobre os orçamentos públicos, geralmente o orçamento de investimento de prefeituras municipais, através de processos de participação da comunidade. Dessa forma, a comunidade deverá planejar e auxiliar no gerenciamento dos custos. Referente à área de conhecimento de gerenciamento da qualidade do projeto, as ferramentas indicadas para utilização seriam ações de estruturação e fortalecimento da gestão da qualidade, com áreas de atuação referentes à estrutura legal, estrutura física e recursos materiais, estrutura administrativa e operacional e gestão de pessoas, e ainda a adoção de ações estratégicas para o gerenciamento do risco sanitário, com a área de intervenção em produtos e serviços ambientais de interesse à saúde, educação e comunicação em saúde para a sociedade, ações integrais de saúde, ações intersetoriais. No que se refere ao gerenciamento das comunicações do projeto, como uma nova entrada, propõe-se a promoção da comunicação e mobilização social para a conscientização. É um fator primordial para o êxito de projetos dessa natureza. Em relação à área de conhecimento e gerenciamento de risco, a proposta inclui novas entradas no processo de identificação do risco, que seriam a localização de potenciais focos, a identificação dos meios de propagação e a obtenção de dados pré-existentes. E, por fim,
No que se refere à área de conhecimento do gerenciamento das aquisições do projeto, como entradas para projetos dessa natureza, acrescenta-se na proposta termo de cooperação entre entes públicos, convênios entre o poder público e a iniciativa privada e o plano operativo com prestadores de serviço de saúde. E as principais alterações, contribuições da proposta de extensão apresentada seriam, no que se refere às aquisições, a necessidade de pactuação de um contrato de gestão entre o poder público e a sociedade, em diferentes níveis, discriminando de forma solidária as atribuições e responsabilidades e obrigações das partes. No que se refere à conduta profissional, o exercício de funções que demandam poder de polícia, no âmbito do escopo, a adoção do princípio da precaução, cronograma, articulação de ações centradas em 3 eixos, risco, exposição e efeitos, custo, proposição de orçamentos participativos, qualidade e riscos, adoção do modelo conceitual FPSEA, da OMS, recursos, equipe técnica de formação diversificada, condicionada às atividades econômicas predominantes na região, na comunicação, foco na mobilização social com caráter preventivo e educativo, e referente à área de conhecimento das partes interessadas, a classificação valorada de acordo com a escala de poder, urgência e legitimidade. Por fim, de modo a retomar o assunto dos indicadores apresentado anteriormente, é importante se frisar que um dos grandes desafios atuais colocados para a saúde pública e particularmente para a saúde ambiental é o de se estruturar sistemas de monitoramento e vigilância que permitam antecipar e, se possível, prevenir e monitorar as consequências das mudanças ambientais para a saúde humana, o que requer a sistemática coleta e análise dos dados que permitam construir indicadores que apontem para essa inter-relação. Deste modo, para que os indicadores nessa área sejam efetivos, destaca-se alguns pontos que deveriam ser considerados na sua concepção. O primeiro seria que a construção dos indicadores de saúde ambiental devem representar uma reflexão coletiva, interdisciplinar e participativa voltada para a mudança de contextos socioambientais que representem situações de risco à saúde humana. Esses indicadores, como segundo item, devem ser construídos com base na compreensão dos problemas priorizados, considerando a leitura que faz a sociedade daquilo que interpreta como um problema, de modo que devem conduzir à proteção e promoção da saúde, bem como orientar mudanças nos processos de tomada de decisões que tenham em conta a saúde como um valor em si. Outro item seria que a construção de indicadores de saúde ambiental deve ainda respeitar e incorporar os saberes emanados da sociedade, que contribuem para aumentar o poder de explicação e avaliação, instrumentalizando de modo adequado o planejamento estratégico, a gestão integrada, que privilegia ações de interdisciplinaridade e de intersetorialidade e o controle social, nos 3 níveis de governo e de acordo com as diretrizes do SUS. Por fim, a participação dos gestores, desde o início do processo de construção dos indicadores, apresenta-se como uma necessidade e um avanço para a qualidade da gestão.